Vamos para a palavra de Deus, então. Abacuque, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Muito conhecidos pelos leitores da palavra, os ouvintes da palavra. Podemos ler? Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Palavra de Deus. Senhor, te louvamos lendo as Escrituras, te louvamos neste culto desde o início, te adoramos com nossas vidas, e agora pedimos que o Senhor fale conosco, que as palavras sejam tuas, o mover seja o teu mover, as obras sejam as tuas obras, e que na tua ira o Senhor se lembre da tua misericórdia, e ajude cada um com as bênçãos, é a nossa oração, pedindo que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Os que concordam, digam amém. E tomem assento adorando Jesus Cristo. Reações de um crente fiel. Qual que é o tema? Mais uma vez. Nós estamos diante de um dos livros intitulado dos profetas menores, mas de conteúdo tremendo, maravilhoso, de um conteúdo que enriquece nossas vidas. Abacuque, um profeta fiel, um homem de Deus, e ele tem algumas indagações diante do Deus que ele serve. Ele pergunta a Deus, vendo tudo o que está acontecendo em seu tempo, quando as pessoas eram injustas, desonestas. O tempo que ele vivia era um tempo de muita penúria, de dificuldades, em todas as áreas, em todas as sociedades do seu tempo, na sua nação. E ele vê que homens que deveriam fazer o que é certo, estavam fazendo o que era errado. De pessoas que deveriam tomar posições e direções, decisões, que pudessem trazer benefícios para a nação, nada estavam fazendo. Então ele lança a sua indagação aos céus, porque resposta numa terra que está desta forma não se acha. Mas ele sabe que no céu sempre terá respostas, porque o céu é justo, o céu é honesto, o céu é o céu de Deus e Deus está no céu. E ele pergunta: Senhor, até quando clamarei por justiça e tu não me ouvirás? Porque ele estava vendo as injustiças, como nós hoje podemos observar tantas injustiças na nossa nação. Quando você vê pessoas que roubaram descaradamente, que até mataram, que fizeram coisas terríveis, soltas, e outros que tiveram erros tão pequenos, presos e condenados há muitos anos. A injustiça está reinando. A injustiça não só no governo desta nação, mas as injustiças dentro dos lugares que nós chamamos de religiosos. Quantos escândalos, quantas coisas ruins têm acontecido.
os lugares que às vezes não são lugares justos, prósperos, cheios, os lugares onde são lugares de justiça, corretos, enfrentando tantas batalhas e lutas e dificuldades, e o inimigo se andando muitas vezes. Até quando, Senhor? Até quando clamarei por justiça e tu não me ouvirás? Mas Abacuque tem uma outra pergunta para Deus, porque quando chega o tempo, Deus responde a Abacuque que fará a justiça do céu. E ele vai usar os inimigos, caldeus, déspotas, infiéis, homens malignos, e vai colocar esta nação nas mãos deles, para que a nação tenha cura. Então Abacuque diz: Senhor, mas como assim? O Senhor vai usar um povo mais injusto para tratar com teu povo? E ele vai clamar a Deus, e Deus vai responder a ele: sim, eu vou agir desta forma. Tratarei primeiro com meu povo, mas depois tratarei com os ímpios, com os caldeus. E Abacuque está no meio de situações terríveis. Ele diz, ele certamente pensa, entendemos isso pelo texto: como pode? Por que Deus não cura esse povo sem usar os outros? Por que Deus, que é tão poderoso, não trata essas pessoas e curam entre elas mesmas? E ele vê que a nação está só piorando, e agora ainda vamos ser entregues nas mãos. O homem, quando indaga, quando questiona o céu, ele corre o risco de se decepcionar muito, porque o modus operandi do céu não é dos homens. Uma mãe, quando quer abençoar seu filho, ela dá uma mesada para ele, de 1.000, de 2.000, de 10.000, dependendo da situação financeira. Deus, quando quer abençoar o seu filho, muitas vezes tira dele tudo. O modus operandi, a forma que Deus age é diferente. Quando o filho pródigo recebeu do pai aquele tanto de dinheiro, distanciou-se da casa do pai, não queria saber do pai, e que eles se enrosquem para lá. Mas quando perdeu tudo, quando lhe foi tirado tudo e ninguém lhe dava nada, ele acordou, ele despertou, e ele disse: vou voltar para a casa do meu pai. Muitos de nós, na bonança, tomamos decisões erradíssimas. Estamos bem, não precisamos de misericórdia, não precisamos de Deus. Então Abacuque, ele está sendo levado para entender que Deus opera diferente. E a crise vai aumentando em Abacuque, porque Deus não é esse Deus bonzinho que parece bobo, que faz o que a gente pede, mesmo a gente estando como está. Não. Por isso que Abacuque vai aprender algo muito especial, e que Deus quer ensinar a nós: o justo pela sua fé viverá. Nós não vivemos dos benefícios, nós vivemos pela fé. É da fé que a gente vive, e não é a fé dos outros. O justo pela sua fé viverá. Então Abacuque está sendo trabalhado para ter uma fé diferente. E aquela fé ali é uma fé de anular, no hebraico, que quer dizer uma fé de alguém que anda na presença de Deus. É diferente. E ele está passando por essas crises e lutando para entender essas coisas. E é interessante porque a forma de Deus agir com os seus santos homens, com as suas santas mulheres,
do ponto de vista hoje do Ocidente, principalmente, o nosso ponto de vista, é como se Deus estivesse sendo injusto. Porque se tem um Paulo tão abençoado, por que Deus permite que esse Paulo sofra tantos açoites? Passe fome, seja preso, seja humilhado, perseguido, e passe por tantas coisas que ele passou, que a relação é terrível. Se esse homem, Paulo, é o melhor homem de Deus da sua época, como que um homem que Deus fala que não tem homem como ele, vocês estão prestando atenção? Deus fala no versículo 8, tão dito, capítulo 1 de Jó, não existe homem como ele na terra. Então ele vai ser o cabra mais abençoado. Sim, vai ser, mas primeiro vou tirar. Sim, vai ser, mas os seus amigos vão acusar ele de estar em pecado. Sim, vai ser, mas ele vai enfrentar uma luta em cima do monturo que nem ele mesmo vai suportar o seu próprio hálito. Sim, ele é o homem mais cheiroso da época, mas será o mais mal cheiroso daqui a pouco. Então, quando a gente olha nessa altura, Deus parece ser injusto. Como Deus permite? Porque Deus faz. Porque Deus não faz. Porque Ele, sendo tão poderoso, não faz agora o que precisa ser feito. E as nossas indagações são de pessoas que não percebem o quanto orgulhosas são, o quanto exaltadas são, inescrupulosas, o quanto são pessoas em si mesmadas, que olham simplesmente, somente para si. Muita gente deixando o casamento porque diz, não estou feliz. Os outros podem ficarem felizes com eu acabar com esse casamento, mas eu quero ser feliz. E destrói a vida dos outros, e acaba com a história dos outros, em nome de eu quero ser feliz. Vocês estão entendendo ou não? Mas quando Deus permite estas e outras coisas, Deus está dando a nós um tempo singular, para que nossas reações diante disso, revelem se somos crentes fiéis. Está entendendo ou não? Uma prova disso, capítulo 8 de Deuteronômio, de 1 a 3, a 4, quando Deus fala para o embrião da nação de Israel, que ele tinha como menina dos seus olhos, diz, eu te levei para o deserto, eu te humilhei, eu te deixei ter fome. Fui eu que fiz isso. Mas ele não deixa só isso explícito, claro. Ele diz, para saber, para descobrir o que estava no coração seu, se guardarias ou não os meus mandamentos, e para te ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, viverá o homem. Nós não temos, por causa da nossa arrogância, da nossa ignorância, da nossa estupidez, não temos como ter experiências com Deus, se Deus não nos provar. Se Deus não nos levar ao lugar onde precisamos dar respostas. Então, enquanto tudo vai bem, a gente pensa que já está no céu. Mas quando tudo vai mal, a gente começa a refletir sobre a vida. Essa mensagem não é para dar glória mesmo, não. É para ficar meditando. Porque muitas vezes, porque está bem, a gente põe Deus em terceiro e quarto lugar. Mas só põe em primeiro quando a coisa fica feia. E para ir para o céu, Deus tem que ser o primeiro.
Por isso que Deus trabalha conosco, por isso que o sábio Salomão disse: mais vale um dia de luto do que um dia de festa. Na festa a gente pensa que é o rei da cocada preta, que pode tudo, que é dono de tudo, que todo mundo tem que nos respeitar, e olha lá. E a gente ameaça sair do lugar, ir para outro lugar, e a gente ameaça até que esse lugar não será o mesmo sem a minha presença. Mas no dia do luto, nós temos que voltar a nossa atenção para o que é a vida e deixar de ser covarde. O que é uma covardia? Covardia é quando você sabe que para ter o céu precisa de entrar por esse caminho e você vive neste caminho. Isso é uma covardia com você. E aí, porque não estamos no caminho, a culpa é dos outros. E tantas coisas acontecem. Quero dizer a vocês, na direção do Espírito Santo, que tudo que está acontecendo neste tempo é porque Deus quer assistir a sua reação. Deus quer, a palavra é assistir a sua reação. Enquanto muitos estão servindo Deus do jeito que quer, no dia que quer, da maneira que quer, e ainda quer que Deus abra a porta do céu, qual é a sua reação? Enquanto outros tantos estão indo para a oração, estão indo para o jejum, santificando a vida, lendo a palavra, frequentando a casa de Deus e levantando-se como adoradores, qual é a sua reação? Arabasai. Enquanto nos altares de igrejas sérias que temos por aí, está sendo pregado a palavra como deve ser pregada, qual é a sua reação diante da verdade? Enquanto outras tantas igrejas estão anunciando uma palavra distorcida, é uma palavra cheia de heresias, numa apostasia plena, qual é a sua reação? Estou nem aí, pastor, o senhor pode falar o que quiser, eu não estou nem aí. Problema seu, essa é a sua reação. Mas eu estou preocupado. Porque esse Deus Todo-Poderoso pode fazer tudo, mas não está fazendo. O que isso quer dizer a nós? Que Ele está aguardando uma reação. O poder da reação, quando ela é para agradar o Deus que fez os céus e a terra, conforme as santas escrituras, vai mudar tudo. Se a reação é de fofoca, maledicência, intrigas, brigas, vai piorar. Se a reação é muito mais frieza, muito menos oração, muito menos propósito diante de Deus, não estou nem aí, vai piorar. Agora, tenha uma reação favorável à palavra. Vai melhorar. Os céus reagiram diante de Ezequias e as atitudes que ele tinha tomado. Então Deus mandou o profeta até ele e disse: prepara a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Se já disse que ia morrer, já estava terrível. Mas a coisa foi bem enfática. Certamente morrerás e não viverás. Arruma a casa. Deus ainda deu oportunidade para ele colocar a casa em ordem. E de repente, qual foi a reação dele? Brigar com Deus? Agora o senhor vai me matar, é? Não basta esse povo estar aí em volta de nós, querendo nos destruir, agora o senhor quer matar o rei. E aí, o que eu fiz? Não, a reação não foi de um covarde, de um rebelde. A reação foi de alguém que sabe o que Deus
está falando. Kodavá Súria. Então ele volta-se para o canto e começa a chorar e orar. Qual a reação foi dele? Primeiro foi tirar a atenção das outras coisas, porque ele se volta para o canto. Tem hora que você, para encontrar Deus, tem que deixar a família, tem que deixar tudo e virar-se inteiramente para Deus. E a partir somente daí, você então orar e chorar. Rabá Sadai. A reação deste crente fiel, aleluia, porque o crente fiel pode errar, mas quando erra ele quer consertar. Fez com que o céu se movesse e Deus ordenasse o mesmo profeta a voltar. E diga para ele que eu acrescento 15 anos na vida que acabaria hoje, vai ter mais 15 anos pela frente. Qual é a reação do crente? Vamos lá, Jacó era um crente, só que o Jacó tinha as coisas erradas, embora escolhido, chamado e uma promessa fiel para ele. Jacó agora está com medo, Jacó agora está com receio de ser morto pela mão do seu irmão, e ele agora faz algo parecido com Ezequias. Por quê? Porque ele manda a família passar, as riquezas passarem, e tudo que estava passar. E ele vai para o seu o val do Jaboque. E fica somente ele e Deus. A atenção dele agora é ele e Deus. Tudo mais ele passou para frente. Se você quer algo de Deus, pare de ficar olhando as direções erradas. Comece a olhar só para Deus. Comece a pensar só na palavra de Deus, só nas promessas de Deus. Pare de olhar para as distrações, para de olhar para outras possibilidades. Se você é crente, a resposta está em Deus. Se você é crente, a resposta, se você não é crente é outra história, mas se você é crente, a sua resposta não está em outro lugar, a sua resposta está em Deus. Então ele deixa tudo e se volta para Deus, e aparece um anjo e ele atarraca com o anjo. Porque ele está convicto que ali está a vitória dele, com Deus. Por isso 12:4 de Oséias diz assim, que ele lutou como um príncipe com Deus e prevaleceu. Com súplicas e lágrimas ele lutou, diz o texto. 12:4. E de repente, o que está acontecendo? Ele não está lutando contra Deus, ele está lutando com Deus, a favor de Deus, a favor do propósito de Deus. Me solta que está raiando o dia, não te deixe enquanto tu não me abençoares. Que bênção é essa? Ele já era milionário, já tinha filhos, famílias, esposas. Que bênção é essa que ele disse que não te deixa enquanto tu não me abençoares? Ele precisava de uma vitória no céu. Raka Sudai. Aleluia. Esse homem tem um encontro tão forte com Deus, que ele entra sabotador, enganador, usurpador, mas sai mancando príncipe de Deus. A reação de Jacó mudou ele para Israel. Alacácia, Urabai. Qual é a sua reação diante das suas dificuldades, diante dos problemas que se levantam diante de você? Que tipo de crente Deus encontra nesta situação? Reações de um crente fiel. Quando eu olho para o texto que lemos, eu vejo que Abacuque amadurece diante de tudo que ele está enfrentando, de toda a injustiça, de toda a fome, de toda a penúria, miséria. Ele olha tudo isso e ele
descobre que o justo tem que viver pela sua fé. Não é a fé do sacerdote, não é a fé do pastor, não é a fé da pastora, não é a fé da liderança, não é a fé da mãe de oração, não é a fé da mulher que ora e Deus usa de maneira tremenda, não, a sua. Robasevarai. A sua, não é a fé do outro, é a sua fé. Se você quer viver, é a sua fé, não é a fé dos outros, é a sua fé. Então, quando ele entende isso, no capítulo 3, ele diz: ouvi a tua palavra e enchi a minha vida de temor. Ele agora está tremendo diante de Deus. Ele não está brincando de ser de Deus. Ele não está dizendo, então não quero mais saber, então eu vou para outra nação, eu vou para outro lugar. Não, ele está cheio de temor e tremor da presença de Deus, porque ouviu a palavra de Deus. E ele clama: aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Primeiro eu vejo Abacuque clamando para si mesmo: me aviva, meu Deus. Eu preciso de ti, meu Deus. Diante de todo o quadro, de tudo que eu fiz, a leitura que está acontecendo e das respostas que o céu me deu, eu preciso de avivamento, meu Deus. Aviva também a tua obra. No meio dos anos a notifica, faça alguma coisa, meu Deus. E ele começa a exaltar a Deus nos versículos seguintes, se é que você está prestando atenção. E ele começa a mostrar, revelar a grandeza de Deus, o poder desse Deus, o quanto esse Deus é tremendo. E ele reconhece que tem coisa terrível vindo. E agora ele toma uma decisão. E agora nós vamos assistir à reação de um crente fiel. Nós vamos contemplar a reação de um profeta fiel. De um homem que tem fé. E não fé na fé dos outros. Não, uma fé sua. Então esse homem, quando tem essa compreensão, as coisas vão mudar. Espera aí, se Deus falou que vai usar aqueles para tratar conosco, e depois que Ele curar nós, Ele vai tratar com os outros, está vindo cura aí, está vindo cura aí, está vindo restauração aí. Deus está tratando, mas vai curar. Deus causou a ferida, mas vai sarar. Xarabacai, chorabacada. Aleluia. Então ele diz: vai ter cura, vai ter restauração. Mas espere, restauração para quem? Minha fé. Eu vou viver pela minha fé. Se eu quero a restauração, eu tenho que andar na presença dEle. Eu tenho que aprender algo especial. Por isso, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ou seja, a fome chegue, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, Arabasaia, Uribia Sadai, Uriakai Vinusabracaridai, Abidai Otu Sevaracaia. Para um crente fiel, aleluia, existe um todavia sempre. Urabacedaia, Okenabaia. Muitos nesses dias vão cair, todavia. Muitos vão se perder, todavia.
Orabá, Sodaia. Muitos não terão a fé nesses dias, porque Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Todavia, muitos abandonarão seus ministérios, ou cumprirão eles de maneira relaxada. Todavia, muitos nesses dias dirão: estou cansado, não tem como orar, eu não tenho tempo, cheguei atrasado na igreja por causa disso, por causa daquilo, não dá porque eu faço faculdade, eu tenho um emprego, eu tenho 2 empregos, eu tenho 3 empregos, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que pensar na faculdade dos meus filhos, eu tenho, todavia, vai ter alguém crendo que quem faz tudo isso na vida dele é Deus, e vai trabalhar só o suficiente, e vai priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Abacuque, a despeito de todo o mal que ele está vendo assolando, e das respostas de Deus, e ainda que tudo esse mal aconteça, todas as misérias, ele diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor. E eu me alegrarei, para nós, no nosso português, está no futuro. Eu não analisei a parte no hebraico, a palavra no hebraico. Eu só sei que essa alegria no hebraico aqui, Gilá, eu esqueci o nome da palavra no hebraico. Essa alegria aqui é uma alegria de levar a pessoa a dançar em volta de si mesmo. É uma alegria da alma. E ele está dizendo: eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Por tudo que eu acabo de entender agora, eu sei que nele eu estarei feliz. Mas a figueira não vai produzir fruto. A oliveira, todas as árvores frutíferas aí não vão frutificar. As vacas, os leites, as coisas que geram os víveres para a nação, não vai ter. Mas eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Sabe qual é a primeira e principal reação de um crente fiel nesses dias? Alegrar no Senhor. Deus espera que a sua igreja se alegre nele. A alegria não vem de boas situações. Está prestando atenção? A alegria não vem de namorado, não vem de namorada. A alegria não vem da esposa, não vem do esposo. A alegria não vem do carro, não vem do dinheiro, não vem do salário. A alegria não vem da fama. A alegria não vem dos likes. A alegria vem do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Entendam que em Jeremias, capítulo 10, quando o profeta está querendo alegrar o povo, vocês estão tristes. Nós descobrimos que estamos errados. Nós descobrimos que a consequência de tudo isso foram os nossos pecados, pecados dos nossos pais, etc. Assim, vocês não ouviram a palavra? Ouvimos. Mas vocês não repararam? Reparamos. Vocês não consertaram as vidas? Consertamos. Então agora não é hora mais de lágrimas. Não é hora de tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele está dizendo: o Senhor se alegrou conosco, porque nós consertamos a nossa vida, nós abandonamos o nosso pecado, nós viramos as costas para todos os erros. Senhor, o nosso Deus, está alegre conosco. Então espera, porque está vindo força do céu sobre nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós praticamos coisas que agradam ao Senhor, conforme a palavra, vem força e poder sobre as nossas vidas. E uma das coisas que mais precisamos nesses dias é força e poder que vem do alto. Por isso Paulo, quando escreve aos Efésios,
E ele fala de todas as coisas que um homem deve praticar na segunda parte da sua carta, diante dos olhos de Deus. E ele vai falar no capítulo 6 e o versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, tomando toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Abacuque está revestido da armadura aqui, porque o dia é mau, as coisas são péssimas, as coisas estão terríveis e ruins, mas ele voltou-se para alegrar no Senhor. Ele recebeu força, ele recebeu graça, ele recebeu armadura, aleluia. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele está deixando claro as coisas aqui. Eu descobri que ainda que eu não tenha nada, eu já tenho tudo. Você não entendeu não? Se você tivesse entendido, a reação seria diferente. Abacuque está dizendo: ainda que eu não tenha nada, e ele não tinha nada, estava acabado. Eu posso ter tudo diante dele. Eu vou exultar nele, a minha salvação vem dele, a minha salvação está nele, a minha salvação é nele, eu me alegro nele, ele é tudo o que eu preciso e eu já tenho ele. Se o Senhor voltasse hoje, entenderíamos esta palavra melhor. Porque tem gente questionando, dizendo: eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha vida, eu tenho. Sim, você está certíssimo. Muito mais que isso, você tem que estar pronto para a volta de Jesus Cristo, porque isso tudo pode cessar agora, imediatamente, com o soar da última trombeta. Acorda! Chorabacai. Reações de um fiel, de um crente fiel. Abacuque diz: não, eu vou me alegrar no Senhor e eu exultarei no Deus da minha salvação. O negócio, a resposta está nele. Você já entendeu isso ou não? Parece tão longe. Parece que está lá onde o Johnny está, lá na China. Tão distante de Deus. Tão sem vida. Onde está a vida de Deus em nós? Aprendemos nesta manhã que quando somos pentecostais de verdade, a vida de Deus é tão forte dentro de nós, que nós somos adoradores voluntários, porque o Espírito está em nós, e de dentro de nós, Ele faz a nossa alma saltar para Deus. Você perdeu muito nesta manhã, você que não veio. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque Jeová, o Senhor, é a minha força. Está fechando? Está combinando o que Deus está falando conosco? Você não tem força sem Deus. Aonde você vai chegar sem Deus? Reaja nessa noite. Abadá-se, Adai, é hora de levantar as nossas vidas diante do céu. Adá-se, Amandarai, é hora de levantar as nossas vidas diante daquele que vive para sempre. É hora de ter compromisso com Deus. É hora de parar de frescura e dizer: eu não sei, quem sabe. Para com isso, tome uma decisão. Reaja nesta noite, crente. Sem Deus, você somos fracassados. Se a força do Senhor não estiver em nós, a começar de mim, zero, nada. Somos saco de lixo furado sem Deus. Ninguém é valentão, ninguém é fortão, ninguém é aquele que pode se guardar. Não existe isso, é graça. É obra da graça, é um favor de Deus para nós que não merecemos. É uma força de Deus que vem para nós e nós não merecemos. É um poder para rejeitar o pecado que vem para nós e só Deus tem.
A graça não é somente salvadora, ela também é fortalecedora. Ela também é capacitadora. Pela graça sou o que sou. A graça é tudo que nós devemos ter. E como que eu tenho essa graça? Tendo Jesus de verdade. Vivendo para Jesus de verdade, sem desculpa, sem cobrir a coisa. Nós não estamos no tempo da expiação, que cobria pecado. Você não pode cobrir pecado. Tem um Deus que lava pecado, que arranca o pecado. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Pare de cobrir os seus pecados, exponha eles diante de Deus. Deus o arrebatará. Xarabe acácia. Fuja de Deus, corra de Deus e vá para o inferno. Venha para Deus, corra para Deus, mergulha em Deus e vamos para o céu. São verdades. Eu vou ter força em Jeová, o meu Senhor. Ele é a minha força e Ele vai fazer coisas. Olha a reação, olha o poder da reação do crente fiel. Ele vai fortalecer os meus pés. Tem gente que quando os pés estão ruins, Marcondes que jogou bola e sabe muito bem, entre outros, se os pés estiverem, não adianta entrar. Não tem como. E nós temos uma montanha para subir. Se não dá para correr no gramado, ou numa quadra, muito menos subir uma montanha. Mas aqui tem uma reação de um crente fiel, que vai se alegrar no Senhor, que vai exultar na salvação do Senhor, e que vai ter de Deus força. E agora os pés serão fortalecidos. Tornai a fortalecer os joelhos, os vossos pés, diz o escritor aos Hebreus, porque nós temos uma caminhada, nós temos uma carreira da camassa, e nós não corremos assim, nós corremos assim. Eu não estou me preparando para cá, eu estou me preparando para lá. Pastor, e tudo isso que o senhor falou que está acontecendo aí, tanto sofrimento, tanta dor, por que Deus permite, se Ele pode curar? Por que Deus faz assim, se Ele pode fazer diferente? E essas coisas, porque nós precisamos delas. Deus não fez o jardim para perder Adão e Eva. Ele fez o jardim para que Adão e Eva habitassem, crescessem, multiplicassem e enchessem. Só que ele diz, não toma do fruto. Quando tomou do fruto, entrou as pragas, os abrolhos, os espinhos, a morte, a doença, o pecado. E por que Deus permitiu? Porque agora nós revelamos que a nossa natureza humana não serve para obedecer se não for debaixo de taca. Por isso ele vai revelar que agora uma guerra é levantada, até que Jesus nasça e pise a cabeça da serpente. Locobadai. Infelizmente, nenhum de nós queremos sofrimento, nenhuma angústia, mas precisamos. O melhor homem de Deus, chamado Paulo, Deus olhou para Paulo, você está longe de dizer quem é Paulo, e eu também. Mas Deus olhou para Paulo e viu Paulo cheio de unção, cheio do Espírito Santo, cheio dos dons, cheio do fruto, um homem de caráter, um homem nascido de novo. E aí Deus amou Paulo e olhou melhor Paulo. E Deus disse, não posso perder esse servo. Aí ele pegou um espinho. Pode sentar.
ele cravou um espinho em Paulo. Mas esse não é o melhor homem. Senhor, sem o espinho ele vai produzir mais. Nós temos todas as respostas científicas hoje para justificar que Deus errou colocando o espinho. Porque com o espinho, com o mensageiro de Satanás para esbofetear, vai atrapalhar minha concentração, vai atrapalhar minhas cartas que eu vou escrever, os livros que eu vou ler, os lugares onde eu devo ir, vai me atrapalhar, Senhor. Não é justo isso? Esse pensamento? Mas Deus não quer um Paulo 100% na terra, sem querer ele primeiro, 100% no céu. Arai, palavra do Espírito Santo. Deus não quer você e eu 100% aqui, sem primeiro nos querer 100% ali na glória. Então Deus não está interessado na produção primeiro, Ele está interessado em conservar primeiro. Por isso Paulo ora e Deus diz não, Paulo ora e Deus diz não, Paulo ora e Deus diz não, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você é forte demais, Paulo, eu te quero fraco, dependente de mim, aleluia. Será que alguém está entendendo? Será que a palavra é bíblica ou é de um religioso fanático? Palavras como estas poderão ser reprisadas naquele dia, na eternidade, para os salvos ou para os condenados, porque Deus falou na terra. E Ele diz, Ele vai fortalecer os meus pés. Eu preciso chegar lá. Então às vezes, para que os pés sejam fortes, o espinho tem que estar um pouco acima. Às vezes, para que os pés sejam fortes, os problemas têm que ser grandes. Diante destas colocações, qual será a sua reação como um crente fiel nessa noite? Ele vai fortalecer os meus pés, vai fazer como os das servas, e Ele me fará andar sobre as minhas alturas. O Senhor me levará aos lugares que eu preciso chegar. O Senhor me fortalecerá e me levará lá. Por isso eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou orar e jejuar e ser fiel na palavra dele mais. Eu vou estar na casa de Deus, eu vou ouvir as palavras e vou reagir mediante as palavras para agradar esse Deus que quer saber o que está no meu coração. Eu quero que ele entenda, quando olhar para dentro de mim, esse é fiel, esta é fiel, estes aqui são selados. Fique sobre os pés. Reações de um crente fiel. Eu poderia falar das reações de um crente infiel. Porque o crente infiel, a culpa é de todo mundo. A reação de um crente infiel é murmurar. A vida está difícil. O governo, a prefeitura, tem certas coisas que a gente vê nas redes sociais. Parece que tem pessoas que não são pessoas, animais racionais, são animais irracionais. Culpa dos outros, culpa dos ricos, culpa dos pobres. As reações dos infiéis é por culpa nos outros. Só que Deus te deu uma vida. Não é igual lá do Jumanji lá, como é que é o nome do trem lá? Que vai perdendo, tem 3 vidas, não é uma. E você tem que se virar para que ela seja salva em Cristo Jesus. E Deus te deu a vida para você agir nela. Deixa ela passar e você perde tudo. Agora comece a trabalhar essa vida. Primeiro para Deus.
e depois para viver uma vida abençoada. Você vai ver Deus agindo. Você vai ver que para você talvez seja mais difícil que para os outros, mas você terá o que os outros não terão. Se você suporta o processo, se você suporta o caminho que Deus te coloca, você também terá pés para subir no lugar onde Ele vai te fazer chegar. Shadamacaia. Abacuque estava dizendo, com tudo isso que falamos e lemos, ele estava dizendo, eu quero chegar onde Deus marcou. Então ninguém vai me parar, eu vou me alegrar nele, eu me colocarei nele e pronto. As reações de um crente infiel: mentir, não vem na igreja porque realmente não quis, mas arruma uma desculpa, que na verdade desculpa é o quê? Mentira. Está sem força para ir para a igreja, mas tem força para ir para o baile. Existe essa palavra baile ainda hoje? Sim ou não? Os intelectuais. Existe ainda? Então, para o baile. A pessoa que ia falar boate, né? Não tem força para ir para a igreja num culto de 2 horas, mas tem para jogar truco 5, 6 horas. Não tem força para ir para a igreja 2 horas, mas tem para ficar no computador quase a noite toda. Não tem paciência com os irmãos da igreja, mas tem paciência com os ímpios fora. Dá para perceber se eu estou fiel ou não pelas minhas reações. Entendeu? Dá para entender, perceber, irmão Nilson, se eu sou fiel ou não pelas minhas reações. Qual que tem sido a minha reação diante de uma música do mundo? Qual tem sido a minha reação diante de propostas que vêm para mim? Porque tem propostas que são desonestas, mas eu ganho bem, então aí é o Deus que abriu para mim. É igual um dia, né, eu ouvi uma pessoa testemunhar, eu falei, não é possível isso. A pessoa pegou o microfone, foi à frente e falou assim que queria testemunhar porque Deus deu para ela um emprego. Como é que fala o emprego? Quando o emprego não precisa de ir? Não, desonesto que eu estou falando, home office é honesto, criatura. Fantasma. Eu só vou lá, passo o cartão e pego o dinheiro. Deus deu para mim. Que Deus é esse? Um Deus desonesto? Só de falar isso dói o coração, irmãos. Deus é honesto. Ele não precisa de fazer desonestidade para me abençoar. Ele não precisa da minha ajuda para me abençoar. Se Ele falou que vai me abençoar, Ele é fiel para cumprir. Ele não precisa da injustiça. Mas a pessoa que é infiel, ela vai dando desculpas. Fez o rolo, fez a coisa, e ainda foi Deus. Eu estava passando no caixa lá do JL. E a irmã passou para mim R$100 a mais. É a pessoa que era nota de 2. E eu falei, Deus está me abençoando. Tá não, irmão. Deus está te testando. Devolve esse dinheiro que não é seu. Ela vai ter que pagar. Vai dar diferença no caixa. Achei 2.000, pastor, e eu precisava. Mas se você tivesse perdido 2.000? O infiel é conhecido pelas reações. Para mim tudo bem, para o outro não. Mas o crente fiel, o céu é o primeiro que vê. E preste atenção, por favor. O céu não olha para a minha mão, para os meus olhos e para os meus pés. O céu olha para a intenção do meu coração.
Ele entende a reação a partir do interior. Por isso que nós não seremos julgados pelo resultado das mãos, mas pelo resultado das decisões que o coração provocou. Pastor, então o negócio é mais sério que eu pensei. Não, é simples. Se formos cheios do Espírito Santo, o próprio Espírito nos levará no caminho que agrada a Deus. Rabassadagai, Urabai. Pastor, eu quero vencer essas batalhas desses dias. Tem muitas pessoas querendo enganar a minha fé, e realmente eu estava pensando até em fazer algumas coisas erradas por aí, mas eu estou acordado pelo Espírito Santo. O que eu faço nesta noite? Tenho uma reação de um crente fiel diante do céu, e implore que Deus te encha do Espírito Santo, que tire em nome de Jesus toda a morte espiritual e traga a vida do Espírito para nós. E quando Ele trouxer, não deixe que de culto em culto Ele mesmo tenha que reacender. Quando Ele trouxer, todas as noites se encha mais uma vez. Rabacassaia. Levante nas 3 horas da madrugada e diga: Deus, eu preciso ser cheio de novo. Ragabassaia. E se de tarde você se sentir cheia, diga: ei Senhor, eu ainda preciso mais da tua doce presença. Senhor, não me deixe, toma minha mão, eu preciso de ti desesperadamente. Ajuda-me a chegar, Senhor. Para nós orarmos, você teve alguma reação com esta palavra? Meu Deus do céu, estou vendo 7 caixões nessas 2 filas. Nunca vi isso. Levanta a sua vida espiritual. Tem 7 pessoas mortas aqui, espiritualmente. Deus está dizendo: levanta, não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Cadê? Vocês querem vir aqui? 7 pessoas nessas 2 alas que Deus está chamando para ressuscitar. Qual é a sua reação? Deus está chamando as 7 pessoas aqui. Você vai vir? Deus está esperando. Se você não vir, os 7 caixões já estão aí. Vai morrer espiritualmente. E você sabe que está morto espiritualmente. Esse é o problema. A gente não tem vergonha de pecar no mundo, mas tem vergonha de vir para o altar de Deus. Carabassurakai. Quero fazer esse apelo para toda a igreja. Aqui tem 7 pessoas mortas. Se você ainda tem misericórdia da sua vida e não vai ser covarde, vem aqui em nome de Jesus. Faltando 5 pessoas. Quando a gente fica aqui desse lado, por gentileza, faltando. Irmãos, a reação não pode ser de demonstrar ou mostrar aquilo que não é verdade em nós. Tem que ser de implorar de Deus. Falta 2 pessoas aqui. Tem que ser de implorar. Deus, eu estou assim, eu preciso. Mas não é vir por vir, é vir com propósito. Tem que ter lágrimas. Tem que ter lágrimas. Se não tiver lágrimas, não tem verdade. Está morto espiritualmente, já foi evangelista, não é mais obreiro e não quer saber de Deus mais. E depois a culpa é de Deus e da igreja, porque o diabo faz isso. Quero chamar aqui quem se sente morto ou quase morto espiritual e quer ser ressuscitado por Jesus.
Vocês que estão, vêm aqui, os que querem, por favor. Reações de um crente fiel. Só o fiel vai reagir para isso. Wesley pregou ontem numa vigília e a palavra é sobre frieza espiritual. Deus quer. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo te enganar. Você quer o céu. Você é escolhido por Deus. E não tem ninguém que é culpado não. Eu sou culpado da minha vida não estar mais cheia. Diga assim: a culpa é minha. Fale, por favor, eu estou falando também. Eu estou falando. A culpa é minha. Você tem que aprender, eu tenho que aprender isso. Vocês não têm nada a ver se eu estou frio ou quente. A questão é eu, se eu estou mesmo pelas minhas atitudes. Deus, escute o que eu vou falar pelo Espírito do Senhor. A maioria dos que estão aqui na frente tem ministério. E por causa disso o diabo levanta, fica pondo coisas e coisas e coisas e coisas. Porque o diabo não quer um ministério frutífero. Deus não quer a boca de o diabo não quer a boca de uma profeta aberta e Deus usando. O diabo não quer um pregador que pregue a palavra como deve ser pregada. Então ele bagunça a vida das pessoas, ele entristece as pessoas, ele faz com que as pessoas apontem os dedos e culpem os outros. Mas Deus está dizendo: aponte o dedo para você e reaja nesta noite. Você já brigou por tantas coisas. A partir desta noite você vai brigar para ser fiel, para ser cheio, para ser pontual no culto. Não é chegar no culto a hora que quer chegar, não. O culto não é para você, não. O culto é para Deus e tem uma hora que ele começa. Nós temos que ter vida. E eu digo vida em Deus. Então, com seus olhos fechados, mais uma pergunta, porque nos ajuda a refletir. Se a culpa é sua, qual é a sua culpa? Aí vai ter cura, tenho certeza. Quando você começar a apontar a sua culpa. A culpa é minha, pastor, eu parei de orar. A culpa é minha, pastor, eu nem sei que dia que eu jejuei. A culpa é minha, pastor, não, Senhor, né? A culpa é minha, Senhor. Eu só venho na igreja o dia que eu quero. Eu tenho toda a disposição para ir nos outros lugares, mas na minha igreja, a culpa é minha. Eu não sei o último dia que eu peguei na Bíblia para ler. Como que eu quero vida espiritual sem trabalhar as coisas espirituais? Sem me voltar para as coisas espirituais? Como Deus se alegrará em nós se não fizermos uma aliança de fato com Ele? Se a culpa é sua, qual é a sua culpa? Fale com o Senhor. Ganasuri Kamas. Veradaim Beshon. Verada Kamásia. Deus tem um sonho com você. Ele quer te encher como nunca ninguém te encheu. Ele quer te curar como nunca ninguém te curou. Ele quer passear conosco na virada do dia com a presença doce dele. Ramasadaya. Konemasai. Ele quer ser o amor dos nossos corações.
Espere quando for ministrar. Ele quer ser o amor dos nossos corações. Ele quer nos voltar a encontrar naquele cantinho que a gente orava com Ele. Tem uma palavra dizendo: que saudade. Que saudade quando você se ajoelhava e dizia: eu te amo, Jesus. Rakasoudenai Itamasai. Ele está com saudade daquela comunhão que você falou. Senhor, Tu és tudo para mim. Eu te amo com a minha alma. Tudo que o Senhor quiser de mim eu farei, Senhor. Senhor, eu me rendo a Ti. Tu és o amor do meu coração. Tu és o amor da minha alma. Rakamanassai. E a palavra é: que saudade. Rakamansorebikai. Se a culpa é sua, comece a confessá-la. Se a culpa é sua, comece a desprezá-la para que ela não esteja mais. O Deus que está aqui é o Deus do perdão, é o Deus da misericórdia. Por isso Abacuque, ele vai dizer no mesmo capítulo 3, no início: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, Senhor. E Ele é o Deus que se lembra que Ele tem misericórdia. Mas Ele tem misericórdia de quem vem e se humilha na presença dEle, não de quem o despreza, não de quem não aceita a sua palavra e ainda dá desculpas que está bem. Mas aqueles que se dobram diante dEle, de maneira nenhuma lançará fora. Xaramandaragas, Orabacandarai. Se a obra ainda não aconteceu no seu coração, eu sugiro que você se esforce um pouco mais. Mas já tem muita gente que o Espírito Santo está tocando, está lembrando, está renovando, está mostrando coisas. É você e Deus. Você que está pela internet, Deus. Que saudade da sua presença, de quando eu ouvia sua voz me chamando ao entardecer. Tudo era simples, sem formalidade. O mais importante era aquele momento, só eu e o Senhor. Mas quero voltar ao primeiro amor, e eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Reações de um crente fiel. Mas quero voltar ao primeiro amor, e eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Ah, que saudade da sua presença, de quando eu ouvia sua voz me chamando ao entardecer. Tudo era simples, sem formalidade.
O mais importante era aquele momento, só eu e o Senhor. Mas quero voltar ao primeiro amor, e eu reconheço, sem ti nada sou. Nada é melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor, e eu reconheço, sem ti nada sou. Nada é melhor. Você pode ser batizado com o Espírito Santo. Sua voz me chamando, a presença que aquece a alma, a presença que fortalece os pés, a presença que abre os olhos espirituais, a presença que faz a fraqueza desaparecer e o poder do Senhor se apoderar. Xarabacai, Uramandarabre Sandaragai, a presença que me levanta de qualquer abismo, que me arranca de toda e qualquer perdição, a presença que me mostra o caminho a seguir, as decisões a tomar. Receba que dá-se a presença, receba a presença, receba o batismo no Espírito Santo. Receba o batismo no Espírito Santo, seja batizado, hajam variedades de línguas na sua boca. Se cheia, profeta de Deus, se cheio, profeta de Deus, se cheio, missionário de Deus, missionária de Deus. Receba o renovo da chamada, o renovo do ministério, o renovo da graça. Se cheio, homem de Deus, se cheia, mulher de Deus. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo.